Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um Overflow. Vamos aqui juntos transbordar, estudando pessoas. Nesse vídeo a gente vai falar e vai modelar o Roberto Justo. E aí, meninas, quais foram os códigos que a gente pode dividir que fez sentido para você? Vai, Você quer Fernando. começar, Sharon? Eu começo? Então, tá bom. Eu gostei muito da trajetória que eu vi do Roberto Justus. Começar, acho que ele pegou um pouco isso do pai dele, né? Ele aprendeu um pouco com o pai. O pai dele veio de uma guerra. Ele fala que o pai dele saiu do país deles, foi para Paris. Chegou lá em Paris, ele não sabia direito o que ele ia fazer e ele viu que não era aquilo que ele esperava fazer, né? Porque ele era um engenheiro, ele era um engenheiro civil, trabalhava com construção e coisas assim. E a hora que ele chegou em Paris, não era aquilo que ele esperava. E lá em Paris, por obra do destino, vamos assim dizer, ele encontrou com um cônsul brasileiro, e esse cônsul brasileiro falou das oportunidades que teriam O no Brasil Brasil. tinha. Isso. E aí ele decidiu, junto com com a família dele, migrar Migrar. para o Brasil, isso. Só que a hora que ele chegou, migrar não, né? Imigrar. É É, imigrar? É, porque é migrar é dentro do interferir. país, isso. Ele decidiu imigrar para o Brasil. A hora que chegou aqui no Brasil, ele descobriu também que não era Não era muito bem assim as coisas. aquilo que tinham falado para ele, né? E aí fala que ele teve que se virar na vida. Ele chegou aqui sem dinheiro, para não passar necessidade. Fala que ele trabalhou consertando geladeira, fazendo vários tipos de serviço, digamos, que não era engenharia civil. Até o momento que o pai dele conseguiu também, com muito esforço e muita dedicação, ter uma Por a começar no empresa ramo dele, né? da engenharia, abriu a empresa dele e foi uma das maiores e mais respeitadas empresas de engenharia aqui do Brasil. Então, ele tinha isso no sangue já, né? Digamos. É, Isso a É, estava necessidade fez, né? isso estava dentro dele, porque o pai dele já tinha mostrado para ele como era o caminho. acho que para a família dele era muito importante a educação, né? Isso. Ele preza muito a educação, tanto que mandou todos os filhos dele estudar fora, pra eles terem uma visão diferente, né? E para ele também, ele, ele fala que você não pode ser medíocre, né? Sim, Se você tem que ser o melhor, né? sim, Então, ele sempre fala também, o Roberto Justus, ele também, ele começou, né, ele fez, não sei se ele fez marketing ou fez publicidade, né, e ele começou também pequeno, uma agência com sócios, né, e foi indo, depois de um tempo, queriam desfazer a sociedade, não estava dando muito certo com o sócio dele, e aí o sócio acabou comprando a parte dele, ele vendeu, e aí ele montou uma das maiores empresas hoje, né? Então, acredito que ele aprendeu, ele aprendeu muito, mas o negócio que ele fala é o seguinte, ele contrate pessoas melhores que você, né? sim, Você, esse negócio de não ser medíocre, então, ele ele não quer uma pessoa mais ou menos, uma pessoa ok, você não pode ser ok, você tem que ser o melhor, né? Então, você também não precisa saber de tudo. Contrate pessoas melhores que você vai aprender com elas também, né? E eu gostei muito dele. Não sabia o tanto, né? Como que ele pensa, assim, né? A gente acha, ah, Roberto Justus é um
por causa do programa que ele fez, né? Ah, ele era muito, como se diz, arrogante. Autoritário, arrogante. É, mas não foi nada disso que eu vi nessa Sim. modelagem, eu achei muito legal. E uma coisa bem interessante que eu achei também é que, assim, ele trabalhava na empresa do pai dele, né, de construtora, até os 26 anos de idade. Ele não precisava sair de lá. Ah, é. Já era uma construtora consolidada, sim, muito boa, mas ele falou: não, eu quero seguir meu sonho, né? Eu quero seguir aquilo que eu É, quero. e os pais sempre apoiavam ele, né? Faz isso. E uma coisa bem interessante, para que na empresa de construção, ele não teve corpo mole, né? Não foi facinho para ele, não. Fala que ele começou lá de baixo, passou por muitas coisas, aprendeu muito, e por isso que ele pôde aplicar na empresa quando ele saiu. Porque ele também viu dentro da empresa do pai o desejo do pai de fazer funcionar, né? Sim, E é interessante, a Sharon falou uma palavra que ela disse que ele prefere contratar gente melhores do que ele. E ele tem uma frase que fica muito na minha cabeça, que ele fala assim: se você tem duas pessoas que pensam igual e fazem a mesma coisa, você não precisa de uma delas, sim, porque ele gosta de trabalhar com os diferentes. Né? Ele fala que ele prefere trabalhar com alguém que é se mexido, né? que é rápido, que é descolado e é ensinado, do que alguém muito bom que ele faz tudo sozinho, que ele gosta dessa diversidade para contribuir. Né? sim. Então, assim, e é interessante que a imagem que a gente tem dele é do programa Aprendiz. Mas ele falou assim, inclusive, uma das entrevistas que eu estava modelando, uma das pessoas, uma das mulheres do Aprendiz, que trabalha com ele até hoje. Então, Caramba. assim, ele contratou ela, teve outras pessoas que eles foram contratados e não deu certo. Mas ele falou que todos que foram contratados no programa hoje estão bem. E essa menina, essa mulher, ela trabalha do lado dele, assessorando diretamente ele. Por quê? Porque ela tem sede de aprender. E ele se recicla sempre, né? Então, Sim. assim, e o interessante é que ele falou que no aprendiz ele tinha que ser um personagem. Ele tinha Uhum. que Sim, ser a ele tinha que fazer pessoa. aquilo, claro. Ele tinha que fazer, né? Tinha que. Você está demitido. Ele falou, eu nunca falei essa palavra. Ele falou que dentro da empresa dele, ele conversa, ele faz de tudo para desenvolver a pessoa. Tanto que ele falou que ele é uma das agências, e eu sou publicitária, eu trabalhei dentro de agência, tem muita rotatividade, né? Ele falou que ele é uma das agências que menos tem turnover, né? Que as pessoas ficam. E ele falou que ele incentiva até muito o bem-estar das pessoas. Tanto que ele falou que ele tinha um funcionário que ele era novo, ele bebia e fumava muito, e ele tentava orientar. Acabou dando certo, a pessoa veio a falecer. Mas então, na entrevista, mostrou quão humano que ele é, né? E hoje ele faz networking, ele está com as pessoas mais bem desenvolvidas do Brasil. E é interessante que, assim, quando a gente vê essas pessoas conversando, ele fala, nossa, por que você anda nesse helicóptero? Esse helicóptero tem uma porcentagem de queda. O outro fala, não, ele quer menos do que carro. Então, assim, escutando essas pessoas, até para a gente começar, aí teve um comentário em alguns nossos vídeos, fala assim, como que eu modelo? Vocês falam em modelagem, mas como que eu modelo? Né? Então, assim, começa a ver a linguagem da pessoa, o que ela faz que você O que que gostaria de você quer para a ter. sua vida e o que você não quer também. O que você não faria, o que você faria igual, o que você faria diferente? O Sim, que você gostaria que a pessoa te ensinasse a fazer? Por sim. exemplo, ele tem uma forma de pensar sobre família. Eu lembro que teve uma entrevista que eu estava estudando, ele tinha uma pessoa, é, era uma discussão entre famílias, né, de posição. Um falava assim, mesmo se trair, mesmo que acontecer tudo, tem que insistir até o Continuar, fim. fica, é. E a posição do Roberto Justo era se estar feliz, se separa, mas faz tudo para ser feliz com essa situação. Tanto que acho que ele está no quarto ou quinto casamento e todas as esposas são amigas Amigas e dele. todos os filhos são amigos, né? Então, assim, é muito fácil
uma esposa com a filha, que acho que ele tem só um filho, que está até fora do país, e a outra esposa com a filha também pousarem juntos. E a tal filha com tal filha comoveu a internet. Porque ele falou que não é porque não deu certo que precisa ser inimigo. E a forma que ele olha e ele se posiciona diante das mulheres, a mulher atual, do momento, né, que ele está vivendo, Ele tem respeito, né? tem respeito. E ele falou assim, que mesmo ele trocando tantas vezes de mulheres, ele falou que dessa vez ele vai dar certo porque ele está cansado. Ele falou, não tem como começar uma nova família, porque eu acho que ele tem mais de 50 anos e agora ele ainda teve uma bebê, né? Então ele falou assim, não, Tem essa condição. atual, eu não tenho mais condição de começar a ter novo, tipo, filho bebê agora, né? Então, é interessante esse ponto de vista. E ele sabe o que quer. É ponto de vista de todo mundo? Não é. Mas só que para ele deu certo e ele defende, né? Sim. E ele falou assim, eu vim para essa terra para ser feliz. Então eu quero ser... E é interessante que teve uma das entrevistas que eu estava vendo era ele lançando um produto com o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal falou assim, isso aqui valeria $1 milhão. Ele falou assim, calma, Pablo, esse não é o justo. Porque aí eu pensei daqui, assim, não, o Paulo está falando que é o script do lançamento, né? Vale 1 milhão, depois de dólares, depois R$ 1 milhão, que o produto acabou sendo vendido por 200 Reais. mil reais, né? Mas ele falou assim, calma, Pablo, não é esse, não é esse. Ele falou, né, tipo, esse não É, é o justo. Então dá para perceber que mesmo ele tendo um autoticket, né, uma qualidade, ele é justo É, no trabalho, né, nos sim, produtos que ele vende. sim. Um... Vai lá, Chay, Fernando. depois eu falo. Falando das empresas, das pessoas, como ele gosta, né, de tratar as pessoas, ele fala muito de meritocracia, né? Então ele fala muito do reconhecimento, que as pessoas têm que ser reconhecidas, né, pelo seu trabalho. Tem várias formas para se reconhecer, né, um feito, uma pessoa. Então ele também falou muito sobre meritocracia e eu achei bem legal, né, porque ele se a pessoa faz, né, ela tem que ser reconhecida. A pessoa precisa disso. Então, ele faz muito isso nas empresas, enfim, Só na pegando o gancho do família. Fernando falar, ele falou que quando a pessoa está com problema, ele não demite. Ao contrário do que você está demitido, né, do Sim, aprendiz, ele fala que as pessoas têm várias chances, porque ele acredita que as pessoas ela são ensináveis. Então, ele não sai demitindo. sim. E uma coisa bem interessante também que eu peguei foi ele cresceu, ele começou a crescer por causa dos networks que ele tinha, que a família dele tinha. A primeira agência dele fala que foi um amigo deles, né? Que estava comentando que estava com dificuldade na empresa e aí ele viu uma oportunidade. Aí depois fala que tinha um outro amigo dele uma vez num jantar que estava com a família dele que falou esse outro amigo deles ele cuidava de várias empresas internacionais e ele estava procurando uma empresa para fazer marketing dessa para essas empresas. E aí trouxe esses contratos para ele. Da primeira vez acabou não dando certo. Ele fala que foi um erro nosso. E aí depois essa pessoa deu uma outra oportunidade para eles e eles começaram a fazer e daí em diante, depois dessa oportunidade, eles começaram a pegar muitos outros contratos. Ou Legal. seja, é muito importante o networking, né? É o networking que vai te dar oportunidades de crescer e se desenvolver. Porque a gente pensa de network só como pessoas de um próximo nível, mas network é até nossos compradores, né? Sim, Porque network é uma teia de negócio. Mas o sim. negócio pode ser alguém que fale de um amigo que fale de um livro, pode ser alguém que vai te ajudar a Isso é. desenvolver seu mindset, pode ser alguém que vai comprar o seu produto, pode ser alguém que te
oriente sobre uma nova manicure, Sim. sobre um novo cabeleireiro. Porque, assim, por mais que venha oportunidade, se você não estiver preparado para ela, não vai acontecer. Então, o network pode te preparar também para essas coisas, igual a Tiara está falando. É porque a gente não vive isolado. Aí, acho que a pergunta tem que ser assim, de quem que eu vou me circundar, né? Sim, Porque até quando as pessoas ao seu redor têm alguns comportamentos que não condiz, também pode ser modelado para falar, eu preciso sair daqui, esse sim, ambiente não me pertence. isso não é o que eu quero. Aonde que eu vou? Mas o interessante é se questionar. Eu quero ficar aqui? Não, eu não sei para onde ir. Como que eu faço Sim, para ir? Como que, como que eu vou sentir mais em paz? Onde que eu vou produzir mais? Eu acho que quando a gente tem essas perguntas poderosas, a gente tem respostas mais é, certeiras, igual você falou. Ele deve ter questionado como que eu vivo o meu propósito, como que eu faço, porque assim, eu estava sim. numa construtora e eu fui parar para comunicação. Então, no mínimo, algo chamou a atenção dele, né? Como que eu posso trabalhar com comunicação? Que faculdade eu vou fazer? Isso, Então, isso é bem interessante. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 22 anos e eu vi uma cena acontecer e eu olhei assim para mim. Nessa época eu era, assim, não sabia de modelagem, não sabia nada, mas eu lembro que eu olhei para essa cena e falei, eu não quero isso para minha vida. e aí E, pergunta, o que você quer para sua e vida? isso, não, e aí eu comecei a entender, primeiro eu falei assim, ok, então se eu não quero isso para minha vida, o que eu tenho que fazer para ser diferente? O que eu tenho que fazer para não acontecer isso? E aí eu comecei uma busca. Então, assim, é Isso aí. bem Não saber o que quer interessante. também é muito bom, né? Pelo menos você Sim, sabe alguma coisa. é, Sabe o que não quer? sim, E aí a gente, entre outras coisas, né? Mas, porque tudo aqui é oposição, né? A gente está num mundo de lei da polaridade. Então, se eu estou sim, incomodada, o que eu não vou ficar incomodada? Se eu estou triste, onde eu vou ficar feliz? Né? sim. Mas isso é conversa para outro vídeo. É, muito legal foi a modelagem do É, eu Roberto Justo. gostei Uhum. bastante mesmo. Aprendi bastante. Tem muito material dele, muita entrevista dele, muito legal. Você procurar e assistir que vale a pena. Com certeza. Então, assim, deixa seu comentário. Se você já conhece o Roberto Justo, se você tem uma ideia, deixa aqui, vamos dividir com a gente. Fala também como está sendo nossa linguagem, como que a gente pode melhorar, porque, né, nós também temos que fazer essa pergunta. Como que nós podemos melhorar? Como a gente pode servir melhor? Como podemos, igual a pergunta de uma outra da seguidora que falou, eu me ensino a modelar, né? Porque vocês falam tanto e eu não estou sabendo como fazer, eu só gosto ou não gosto. Então deixa aqui, deixa a sugestão de pessoa que te inspira, deixa a sugestão de pessoa que não te inspira, para a gente ter, inclusive, ensinar a modelar pessoas que não tiveram um bom resultado diante de Sim, uma de, da visão da sociedade, né? Porque aí a gente conversa sobre isso. E lembrando, segue a gente, clica no sininho para Deixa o like. deixa o ativar. like, para ativar as notificações. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um E abraço lembrando que toda semana a gente tem modelagem de filme, de pessoas e de e de livros, De tá livro. bom? livros. A gente se vê. Até.